Bom, então hoje nós vamos falar sobre classes de palavras. O que são classes de palavras? Vocês sabem que nós pronunciamos palavras. Isso é óbvio. Eu estou aqui pronunciando palavras. E quando eu faço alguma pergunta, vocês respondem e pronunciam palavras. Tá? Agora, essas palavras, elas têm uma classe. Nós temos uma lei que chama Nomenclatura Gramatical Brasileira, e essa nomenclatura estabeleceu que a língua portuguesa ela tem 10 classes de palavras. E essas 10 classes é que nós falamos um dia para nos comunicarmos. O que nós conhecemos? Todos nós conhecemos a língua portuguesa. Falamos a língua portuguesa, escrevemos em língua portuguesa, pensamos em língua portuguesa, não é mesmo? Então, usamos todos os dias palavras variáveis e invariáveis. O único problema é que usamos as palavras todas de uma vez, unidas, formando frases para poder comunicar algo e nem reparamos se elas são variáveis ou invariáveis. Nossa intenção é comunicar. Porém, quando estudamos a língua portuguesa, podemos reparar nesse detalhe, pois aprendemos a conhecer palavra por palavra para compreender a formação estrutural da linguagem. Por isso, vamos lá estudar as classes de palavras. Então, como eu acabei de dizer, nós comunicamos por palavras. Então, isso, de uma maneira geral, chama-se significado e significante. O significante é a letra. Então, quando eu falo, por exemplo, C, L, A, isso aqui é um signo. Esse signo, juntando, ele vai dar um significado. As palavras que nós falamos, elas são variáveis. Vamos às variáveis. Então, quais são as palavras variáveis? As variáveis são as que, conforme o próprio nome indica, aceitam ser flexionada, aceitam modificação, sem perder o sentido. As variáveis variam. Como assim variam? Você pergunta, talvez. Eu respondo. Aceitam flexionar, aceitam modificação de tempo, aceitam aumentativo, diminutivo, plural, etc. Quando eu falo menina, essa palavra aceita a variável? Aceita. Aceita, porque eu falo menino, menina, meninas, meninos, meninona, menininho, meninão. Então eu posso aumentar, diminuir. Casa, por exemplo. Então são palavras variáveis. Eu tenho casa, casinha. Tudo, se você for pensar, a maioria das palavras, elas são variáveis, porque elas aceitam uma variação. Veja como é fácil. Se deparamos com uma palavra que queremos saber se ela é variável ou não, basta tentar flexionar sua formação. Coloque no diminutivo, mude seu tempo para o passado, pretérito, ou plural, ou futuro, passe para o plural, etc. Se ela aceitar, então é variável. Então ela pode sofrer modificação. Por exemplo, você tem a palavra cantar. Ela sofre modificação? Sofre, porque eu posso fazer eu canto, eu cantei, eu cantava. Agora, quando eu falo assim, quando, alguém pode variar quando? Acho pode? que não. Porque se não falar quanda, quandos, não tem como. Tá? Então, essas já são invariáveis. Repare na palavra protesto. Então, eu posso modificar a sua flexão passando para o plural e obterei palavras. Então, eu tenho protestos, eu coloco no tempo passado, eu tenho protestou. Quando isso é possível, dizemos que a palavra é da família das variáveis. Ela aceita flexionar sua formação. Nós temos aqui 6 classes que são do grupo variáveis. O substantivo. Todo mundo sabe o que é um substantivo? Como se fosse o nome dos objetos? Das coisas? Isso, não é como se fosse. Ele é o nome dos objetos. O que eu dou nome é um substantivo. O que causa um pouco de substantivo é que a gente costuma assim, caracterizar o substantivo como aquilo que seja palpável. Eu falo, garrafa, eu estou aqui com a garrafa. Então eu falo, isso aqui é um substantivo porque é uma garrafa. Eu falo aqui, sei lá, régua. Aí eu tenho a régua, tá aqui a régua, tá vendo? Aí é palpável, então é régua, é o substantivo. Agora, quando eu falo ar, eu vejo o ar, consigo palpar o ar? Não. Não. Mas se é um substantivo, porque é um nome. Tá? Então, o substantivo, às vezes, costuma dar alguma certa confusão, porque ele pode ser abstrato. Mas o importante do substantivo é o seguinte: o substantivo é aquilo que antecede a um artigo. O que é um artigo? Então, toda vez que eu consigo colocar o a ou o diante dessa palavra, ela vai ser um substantivo. Tá? Então, eu falo, por exemplo, a régua. Eu falo, no caso, que a régua não tem masculino e feminino. Quando eu falo, por exemplo, gato, eu falo o gato, a gata.
Então, esses substantivos, eles são substantivos porque eu tenho um artigo que antecede. E ele pode ser variável ainda, masculino e feminino, plural e singular. Óbvio que eu vou ter os substantivos também, de nomes de animais, por exemplo, que não variam. Elefante, eu coloco o elefante ou a elefante? A cobra ou o cobro? A cobra. Não posso. E o macho da cobra? A cobra macho? Então. Cobra. Às vezes eu preciso colocar assim um macho e fêmea, porque tem coisas que não tem. Como jacaré, por exemplo. Nós temos um substantivo, palavra que dá nome aos seres em geral, como casa, sapato, carro, mesa. Aí temos variação disso aí, ó. Casarão, casebre, sapatos, sapatinho, carros, carrinho, mesas, etc. Os substantivos aceitam flexão, portanto, são variáveis. Então, todo substantivo ele vai ser variável. E o artigo? O que é o artigo? Como eu acabei de dizer, o artigo, ele só tem 4 artigos, nós temos aí. O a, o uma e o um, que é a... Só que o artigo, ele é super importante porque ele define o substantivo. Então, muito cuidado com essa questão, porque, por exemplo, quando eu falo belo... Acho que é adjetivo. Acho que é adjetivo. Você acha? Então, então, aí que está a questão. Se eu falar assim, o carro é belo, esse belo é um adjetivo, porque ele é uma qualidade do carro. Mas se eu falo o belo, se eu colocar um o diante do belo, aquele belo vai se tornar um substantivo. O artigo, ele acaba transformando as palavras em substantivo. Sim. Então, a palavra que acompanha o substantivo determina uma casa, os sapatos, o carro, uma mesa, umas casas, o sapato, os carros, umas mesas. Então, os artigos podem sofrer modificação e são usados no plural ou singular. Portanto, também pertencem ao grupo dos variáveis. E o adjetivo? Ele vai dar uma qualidade. A qualidade ao substantivo. A palavra que expressa qualidade ou característica do substantivo é o adjetivo. Por exemplo, casa bonita, sapato grande, carro novo, mesa pequena, casas bonitas, sapatos grandes, carros novos, mesas pequenas. Então, o adjetivo é que vai dar qualidade ao substantivo. Nós usamos adjetivo em todo momento? Acho que sim, porque a gente usa bastante para explicar as coisas, como que elas são. Por exemplo, quando você vai descrever uma pessoa, a pessoa já é um substantivo. Então, você vai descrever pelas qualidades que ela tem, pelas diferenças que ela tem. Às vezes nem tem a qualidade. As qualidades elas podem ser positivas e negativas. Então, vamos agora aos numerais. Bom, numeral é o mais simples. É a palavra que flexiona e pode indicar quantidade por ordem. Passei na USP em terceiro lugar. Múltiplo. Aquela casa tem triplo de tamanho da minha. Fração. Meio terço dos deputados votou contra o projeto. Ou às vezes pode confundir um pouco o numeral, porque a gente pensa que numeral é 1, 2, 3, 4 só, não é isso. Então, você tem primeiro, segundo, meio, metade, é um numeral. Então, cuidado com essas pegadinhas. Agora, você sabe a historinha do numeral? Como é que o homem começou a contar? Você sabe como é que o homem começou a contar? Por pauzinho ou pelo dedo? Ou pelo dedo da mão? O que vocês acham? Na época das cavernas. Acho que foi escrever na parede. Você acha? Você acha assim, ele ia lá, saía de manhã da caverna lá, ia caçar. Aí ele matava um bicho lá. Aí ele ia contar para a mulher, não sabia contar. O que ele fazia? Ele mostrava um pauzinho que ele tinha matado 2, desenhava, ou o que vocês imaginam? Ele desenhava com o sangue do animal. Era uma possibilidade. Mas, assim, claro que isso aqui vem de evoluções. Cada época, as pessoas, o homem foi evoluindo em um determinado patamar. Mas, assim, quando ele começou a raciocinar mesmo, de que ele... Você imaginou, toda vez que eu vou fazer uma coisa, eu preciso fazer um desenho? Não dá. Aí, essa questão do desenho é mais anterior ainda ao que nós podemos dizer a numeração lógica. Então, se você pensar, a nossa mão, ela é um numeral. Você coloca o dedo assim, tá vendo meu dedo aqui? Ó? Se eu colocar isso aqui, é 2. Isso aqui é 3. Eu já consigo contar até 3 simplesmente levantando os 3 dedos. E o 4, como é que eu faço? Então, aí o que o homem pensou? Bom, se eu tenho 1, 2, 3, e eu tenho aqui 5 dedos, nesses 5 dedos não tem o formato de um V? Então, o primeiro tipo de numeração foi o romano. Por quê? Com o V equivale a 5. Agora, um V do lado de cá equivale a 4. Um V do lado de lá equivale a 6.
Professor, eu fiquei sabendo disso daí agora. Agora? Não sabia disso? Ah, Bom, se eu tenho 5 aqui, um V aqui, e se eu coloco ele assim, ele equivale a 10. 2 vezes ao contrário, que dá o X. O X equivale a 10. Aí o X, de um ladinho, ele vai valer 11. Do outro lado, ele equivale a 9. Então, você vê, o homem começa a raciocinar a questão do numeral, claro que a partir de uma evolução, mas ele tem uma lógica. Muito bem. E agora o pronome. O que é o pronome? O que é um É pronome? tipo eu, tu, ele, nós, vós, eles. É o básico, né? Mas na palavra pronome, são duas palavras. A palavra nome e o pró. Quer dizer que ele não é o nome, ele é um substituto do nome. Então, quando eu falo eu estou substituindo o quê? Valdemir. Ele, no caso, estou substituindo uma pessoa do sexo masculino. Ela, uma pessoa do sexo feminino. Então, o pronome substitui o nome da pessoa. Então, a palavra que acompanha ou substitui o substantivo, ela pode indicar a pessoa do discurso. Por exemplo, nossa casa, meu sapato. Não é teu sapato, é meu sapato. O carro dele, a sua mesa, nossas casas, meus sapatos, o carro deles, suas mesas, etc. Então, o pronome serve para isso. Ele serve para substituir o nome. O que às vezes a gente confunde um pouco é que, assim, por exemplo, você fala, que é isso? Isso é o pronome? Acho que é o sim. quê? Nós temos em língua portuguesa um substantivo, um pronome neutro. Por exemplo, quando eu não sei nominar aquilo que eu estou identificando, eu coloco isto ou aquilo, ou isso. Isso, isto ou aquilo. Quando que eu digo isso? Quando que eu digo isto e quando que eu digo aquilo? Quando aquilo que está diante de mim é isto aqui, eu não sei o que é. Quando ele está atrás de mim, eu falo isso aqui, ó, que está atrás de mim. E aquilo é aquilo que está longe de mim. E assim acontece também com esse, este ou aquele. E esse pronome isso, né, é o que nós chamamos de pronome neutro. E nós temos, então, os pronomes pessoais, tá? Que é eu, tu, ele, nós, vós, eles. O pronome possessivo, que é meu, teus, né? E assim sucessivamente. E os pronomes demonstrativos, que é aquele, aquelas, etc. Tá? Vamos ao verbo. O que é um verbo, então? O que é um verbo? Vocês falam o tempo todo. O que é um verbo? São palavras que representam ações. Muito bem. Então, o verbo, eu tenho um substantivo, e a ação desse substantivo é o verbo. Então, a palavra que indica ação, no caso, ir, casar, gostar, falar, escrever, enfim. A gente se comunica por meio de verbos. E aí a gente junta o verbo com o substantivo, com o adjetivo, com o pronome, e nós formamos as frases e concluímos nossa mensagem, transformando, passando a ela um significado. Agora vamos às palavras invariáveis, que nós já falamos um pouquinho. É claro que você já matou a charada. Se as palavras variáveis são aquelas que podem ser flexionadas, então as invariáveis são aquelas que não aceitam nenhuma forma de variação. Tentaremos flexionar a palavra quando, que eu falei para vocês. Eu posso modificar a sua flexão passando para o plural? Não dá. Né? Não dá para falar quandos. Né? Isso não existe. Transporta para o tempo passado, quando. Para o futuro, quandará. Não dá também. Não, se é possível flexionar, dizemos que a palavra é da família dos invariáveis. Ela não aceita flexionar sua formação. Palavras invariáveis. E o advérbio? Se falar quem joga aí, todo mundo vai falar. Joga? Quem joga? Eu. Todo mundo. Agora, você joga bem ou joga mal? Depende do jogo. Depende do ponto de vista também. Tá. Mas você, vamos ser mais drástico, né? Você joga bem, ela joga mal. Quando eu modifico bem e mal, o advérbio é aquele que modifica a ação do verbo. Então, jogar é o verbo. E jogar bem e jogar mal é uma qualidade, não é qualidade, mas a modificação desse verbo. É o advérbio. Por isso que ele tem verbo no meio. Você pode advérbio. Verbo, está no meio a palavra. São duas palavras, palavras derivadas da palavra verbo. Então, nós temos um monte de exemplos. Por exemplo, correr. Correr, eu corro rápido, corro devagar. Falar, eu falo bem, falo mal, falo devagar, falo alto, falo baixo. Então, o baixo, o devagar, tudo isso é variante do modo de falar. Então, todo mundo precisa de uma ação. Agora, essa ação, ela tem um controlador.
que seria esse advérbio. Nós podemos, então, assumir que o advérbio é a palavra que modifica o sentido do verbo. Suas palavras nos sensibilizam profundamente. Esse profundamente está modificando sensibilizar. Ela estava maravilhosamente bela. Estava o quê? Maravilhosamente. Estou modificando o verbo como ela está. Então, você sabe muito bem, minha opinião. Esse muito, estou modificando o quê? Não sabe. E a preposição? O que é a preposição? A preposição, ela liga dois termos entre si. Duas palavras, tá? No caso. Falou sobre as viagens. Esse sobre também é invariável e ele é uma preposição. Por quê? Eu tenho que falar suas viagens. Agora, sobre. Esse sobre, eu estou ligando as palavras. Os termos entre si. Quando eu ligo, é a preposição que liga. Lutarei contra todos. Lutarei é a palavra e contra todos. Né? Esse contra seria a preposição. Quando eu falo assim, cadeira de madeira, aonde está a preposição? D. Por que é o D a preposição? Está ligando Porque cadeira. ele liga a cadeira com madeira. Muito bem. Régua de plástico. Tá? Então, a preposição é super importante, porque ela vai dar sentido àquela palavra, àquela oração. E a conjunção? Qual é a diferença? Aí entra um pouco de sabedoria, porque você tem que saber o que é uma frase. Porque a conjunção ela vai ligar frases. Então, temos brigou com o cão e gato. Na verdade, estou omitindo aqui, brigou com o cão, brigou com o gato. Esse e são duas frases, na verdade, aí. Tá? Ele está ligando duas frases. Para eu não repetir, brigaram com o cão e brigou com o gato, eu só assim, brigou com o cão e gato. Aí esse e está ligando duas frases. Vigamos com a divulgação do resultado. Nós temos aí também duas frases. Vibrar é uma frase, divulgação do resultado é uma outra frase. Então, estou ligando dois termos. Isso é a conjunção. Tá? Fui ao cinema, mas não gostei do filme. Esse mas são duas ações, não foi? Ir ao cinema, mas não gostei do filme. Estou ligando duas coisas. E a interjeição? É a mais simples de todas. É aquela que exprime o sentimento, a emoção. Oba! Graças a Deus. Nossa! Nós estamos numa situação terrível. Esse é uma interjeição. Esse oba, tudo que você expressa uma emoção, um sentimento daquele momento, lembre-se disso. Preposição, interjeição, conjunção e advérbio pertence à classe das palavras invariáveis, pois não podem sofrer flexão alguma. Tem um poema do Manuel Bandeira que chama O Bicho. Já viram falar deles, não? Alguém pode ler o poema para mim? Eu leio, pronto. O bicho. Vi ontem um bicho, na imundície do pátio, cantando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. O bicho. Aonde está o substantivo aí? Bicho. Bicho. E o que ele é? Artigo. Vi ontem um bicho. Aonde está o verbo? Vi. Advérbio. O que ele viu? Quando que ele viu? Ontem. Ontem o advérbio. Advérbio de tempo. Ele está modificando o modo de ver. Porque eu vi ontem, anteontem. Catando comida entre os detritos. Catando o que é? Verbo. Comida, o que é? Substantivo. Entre os detritos. Esse entre, o que é, Lia? Preposição. Por que não é o artigo? Porque eu tô ligando entre eles, tá? Entre os detritos. E os detritos, o que é? Os é artigo. E detrito seria substantivo? Substantivo. Quando? Advérbio. Quando? Advérbio. É o advérbio. Ele achava. Achava o que ele é? Verbo. Alguma coisa. Esse alguma, o que ele é? É o pronome. Ele está substituindo aquilo que ele está vendo pelo nome. Esse é alguma coisa, o que poderia ser alguma coisa? Comer, alguma coisa para comer. Não, ele não é um pronome, ele está substituindo o nome. Ele não sabe o que é, mas ele fala alguma coisa. E coisa, aí seria o substantivo. Só que ela é aquela coisa identificada. Bom, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês.